Gente, sejam bem-vindos à aula 8. Nessa aula nós vamos falar sobre o diafragma da lente e a profundidade de campo, que são os efeitos que o diafragma faz na nossa fotografia. Para quem não sabe o que é profundidade de campo, tá a fotinha aqui do lado, é todo esse desfoque que a gente tem na nossa foto, desfoque de fundo, ou desfoque de background, ou desfoque de segundo plano, depende de como você quer chamar. É quando a gente deixa o diafragma da nossa lente bem aberto, quando a sua lente tem uma abertura legal, tipo 1.8, 2.8, 1.4. Todas as lentes que são lentes fixas, ela tem aberturas assim já variadas, que já é considerada grandes aberturas. Então quando você está no limite da sua abertura, um exemplo 1.8, e você foca no seu primeiro plano, o segundo plano ele fica totalmente desfocado, dependendo da distância que você está do seu assunto. Quanto mais perto você estiver do seu assunto, mais você vai desfocar o fundo. Esse é o efeito que o diafragma da sua lente faz. O diafragma ele funciona conforme a íris dos nossos olhos. Não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que você chega numa sala escura, a íris dos seus olhos ela dá uma dilatada, ela abre mais para poder absorver um pouco mais de luz para você conseguir enxergar melhor. Mesmo que você não enxergue totalmente, mas você vai ter uma noção legal de onde você está, você vai ver vultos, encostar nas coisas, você vai ter uma noção, não vai estar totalmente escuro, porque a sua íris abriu bastante para absorver luz. Quando vocês estão num local de baixa iluminação, então é isso que acontece, sua íris dilata. Agora quando vocês vão para uma área de muita luz, tem um excesso de luz, tipo um lugar que tenha sol, vou dar um exemplo assim. A íris dos seus olhos, em vez de dilatar, elas fecham para poder entrar uma quantidade de luz menor e não agredir seus olhos, você não ficar cego por tanta luz entrando pela íris. Então o diafragma da lente funciona da mesma forma. Quanto mais aberto, você tem mais luz entrando, quanto mais fechado, vocês têm menos luz entrando. Então como a gente falou na aula anterior da velocidade do obturador, funciona da mesma forma. Mais aberto para entrar mais luz, mais fechado para entrar menos luz. Lembrando que a gente está falando de exposição, que é esse módulo que a gente está estudando agora. Então, todos esses assuntos que a gente está conversando, na última aula eles vão ser complementares para vocês poderem fazer o controle de exposição da fotografia de vocês. Então, a gente tem que ter isso em tese. Ah, David, quanto mais aberto o diafragma da minha lente, mais luz eu tenho, pô, então maravilha. Só que isso pode ter alguns problemas dependendo de algumas situações. Se vocês estiverem fotografando mais de uma pessoa, 3 pessoas, e elas estiverem em planos focais diferentes, se você tiver com abertura alta, obviamente que vocês vão focar em uma pessoa e a outra vai ficar desfocada. Então, para não acontecer esse tipo de problema, vocês podem fechar o diafragma de vocês para poder ter uma área maior de foco. Então, lembrando, quanto mais aberto o diafragma, mais luz e mais restrição de profundidade vocês têm menos área de foco. Agora, quanto mais vocês fecham o diafragma, vocês têm menos luz, mas tem uma área maior de foco. Igual exemplo, se vocês tiverem 3 pessoas, tiver com o diafragma bem fechado, vocês vão conseguir ter foco em todas as 3 pessoas, sem precisar ficar disputando planos focais. Então a gente vai fazer umas fotos aqui, eu vou mostrar exemplos com o diafragma bem fechado e exemplos com o diafragma bem aberto. Não vou falar de luz, vocês prestem bem atenção somente na profundidade de campo, no desfoque que a gente vai ter no fundo, porque esse que é o efeito que o diafragma faz. Lembrando, gente, que toda vez que a gente mudar o diafragma da nossa lente, eu vou começar com ele bem aberto, vou começar com ele em 1.4. Toda vez que eu mudar, que eu for subindo, for para 1.6, 1.8, 2.0, quanto mais eu for fechando, eu vou ter mais área de nitidez no segundo plano, porque eu vou estar focando na nossa modelo. Só que nisso eu também vou estar perdendo luz. Então eu vou ter que compensar a luz em um outro lugar. Lembra que a gente falou na aula anterior de velocidade? Quanto mais alta a velocidade, menos luz. Quanto mais baixo, mais luz. Então eu vou fazer essa compensação de luz que vai faltar na minha velocidade. Eu vou fechando meu diafragma e vou abrindo minha velocidade, descendo minha velocidade, para poder entrar luz, essa luz que eu estou perdendo por estar fechando meu diafragma. Vamos lá. Maite, pode continuar o mesmo esqueminha, cara. Relaxa, fica natural. Pode botar a mão no cabelo, pode segurar embaixo. Tranquilo, isso aí.
Segura aí. Vou botar aqui 1.4. Vamos ver a foto. Beleza? Então, gente, ó. 1.4. Agora eu vou subir para 1.8. Subir para 1.8, o que eu vou fazer? Tenho que descer minha velocidade para recuperar a luz. Beleza? 1.8. Agora eu vou subir para 2.8. Fiz uma foto. Agora eu vou subir para 4. Agora eu vou subir para 5. E assim vai. Agora eu vou subir um pouquinho, vou subir lá para 8. Beleza? Agora eu vou subir para 10. Agora eu vou subir para 16. Beleza. Eu vou mostrar aqui as fotos agora do lado. Vocês vão vendo a diferença de uma foto para outra. Percebam bem no fundo, que é o que a gente está julgando aqui, que é o desfoque, no caso a profundidade de campo. Vocês podem ver que quanto mais eu vou fechando meu diafragma, vocês vão conseguindo ver mais o fundo. O fundo vai deixando de ser desfocado e vai começando a ter nitidez, ter foco. Então você começa a ter foco nos dois planos. No plano onde está a nossa modelo e no plano onde está o fundo. Se o fundo fosse uma pessoa, seria a mesma coisa. Do início, quando eu estou com a abertura 1.4, vocês não iam conseguir ver a pessoa, iam ver só uma mistura de cores, né, que é o desfoque. E conforme eu fosse fechando o diafragma, essa pessoa ia começar a ter evidência até vocês conseguirem ver ela por completo. Lembrando que a minha lente, essa lente aqui, ela só fecha até 16. Mas a maioria das lentes fecham até 22. Então vocês conseguem fechar um pouco mais o diafragma de vocês. E como eu estava compensando na velocidade, toda vez que eu fechava meu diafragma, eu descia a velocidade. Então eu fechava meu diafragma, eu descia a velocidade, para eu compensar essa ausência de luz. Se eu não estivesse compensando, deixando entrar a luz por um outro local, a minha foto ela ia só ficando mais escura, porque eu estava fechando meu diafragma, então eu estava perdendo luz. Então tem uma diquinha muito legal. Um exemplo, se eu descer 2 stops no meu diafragma, se eu der 2 toques por um lado para poder fechar meu diafragma, dei 2 stops. Então eu perdi 2 stops de luz. Eu posso dar esses mesmos 2 stops na velocidade para poder entrar mais luz. Então eu fechei 2 stops no diafragma, eu abro 2 stops na velocidade. Nisso vocês vão conseguir fotometrar sem precisar ter certeza se realmente a foto está ficando com a exposição certa. Porque vocês vão estar sempre tirando 2 de um lado e botando 2 de um outro. Pode ser 3, 4, 5, quantas vezes vocês quiserem fechar, no caso, dando stop. Quantas vezes de stops você der para fechar, você dá de stops para abrir em outro lugar. Pode ser tanto na velocidade ou no ISO também, que vai ter o mesmo resultado. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na próxima aula. Pá!